Fala pessoal, que Netuno falando. Hoje estou trazendo mais um vídeo onde eu vou tirar uma dúvida de muita gente que começa no trade esportivo. Vou responder um e-mail do Alan, onde ele me pergunta aqui como gerenciar uma banca pequena, como ter emocional, como ter motivação para trabalhar com uma banca pequena. Então fique esperto que esse vídeo vai ser bastante interessante aí depois da vinheta. Bom, galera, vamos lá então. Deixa eu já abrir o e-mail do Alan aqui para mostrar para vocês. Deixa eu diminuir meu tamanho. Pronto, já estou aqui com o e-mail do Alan aberto na tela. Vamos ler ele, né? Primeiro, Alan Vila, boa noite, Netuno. Antes de ler o e-mail do cara, velho, te inscreve no canal, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar aquele like, tem que deixar aquele like no YouTube, tem que deixar o like e concorda no comentário, beleza? Vamos ler o e-mail do Alan Vila aqui, que é a dúvida de muitos. Boa noite, Netuno, beleza, cara? Parabéns por todo babababá. Bem, eu não sei se isso toma que eu vou lhe propor falar envolve tanto controle emocional, mas sim uma questão de motivação. Muito bacana você falar que começou comprando um tablet, depois foi evoluindo e tal. Mas, meu amigo, vamos lá. Queria que você discutisse o seguinte assunto, Trader A e Trader B. Trader A tem uma banca de 10k, Trader B tem uma banca de 100 reais. Ambos trabalham da mesma forma e conseguem 10% ao mês de rentabilidade. Enquanto um ganha 1k por mês, o outro ganha 5 reais. Não é 5 reais, é 10 reais, ele errou na porcentagem aqui. Onde fica a motivação para o Trader B que ganha só 10 reais? Para continuar lutando e trabalhando para evoluir. Como controlar se isto for um controle? Aliás, como se motivar para continuar firme na luta na bolsa esportiva? Espero que tenha conseguido me entender. Gostaria muito que você discutisse esse tema em um vídeo. Caso já tenha no seu canal, por favor, etc e tal. Abraços, Fábio. Eu até botei para baixo ali. Interessante. Vou pensar em algo assim pela sugestão. Então tá aqui o vídeo, vou responder a essa questão do Alan, que eu acho que é questão de muitos, né, velho? Como é que eu faço para trabalhar com uma banca pequena? Como é que eu comecei agora? Eu tenho 100 reais, eu ganho 10%, só 10, isso não pesa no meu bolso. Vamos lá, primeiro eu quero começar dizendo uma coisa. Se tu é iniciante, tem uma coisa que tu não pode fazer. Se tu é iniciante, tem uma coisa que tu não pode fazer. Não cometa esse erro de pensar assim, eu só não ganho porque minha banca é pequena. Se a minha banca for grande, eu vou ganhar. Não, isso não é verdade, entendeu? Se tu quebra uma banca de 100, tu quebra uma banca de 1k, tu quebra uma banca de 10k, igual. Se tu não sabe fazer o trade esportivo, tu vai quebrar igual, independente do tamanho da tua banca. Não é a banca que vai fazer tu ganhar dinheiro, entende? Não adianta chegar aqui e botar 100k de banca achando que ela vai render sozinha, não vai. Entende? Então, se tu é iniciante, cara, não cometa esse erro de enfiar teu FGTS, a grana sei lá da onde, achando que ela vai render. Não, aqui não funciona assim. Aqui não é um rendimento de renda fixa que tu bota e tu vai ganhar todo mês 0,7%. Não é assim que funciona no trade esportivo. Então, não cometa esse erro. Certo? Jamais coloque aqui um dinheiro que tu pode precisar amanhã. Porque se tu perder esse dinheiro para o mercado, se tu perder esse dinheiro para mim, eu não vou te devolver. Entendeu? Então, galera, não cometam esse erro. Vamos lá. Banca pequena. Tem uma banca de 100 reais. Eu comecei com uma banca de 100 dólares na época. Mas na época que eu comecei, cara, o dólar eu acho que era 1,90. Ou 2 reais. Tá, dava 200 reais. Beleza, tá muito perto. Como é que eu fiz para crescer minha banca? Primeiro que eu bati muito cabeça com essas bancas de 100 reais, quebrei, botava mais 100, quebrei, botava mais 100, quebrei, botava mais 100, acho que foi umas 5, 6 quebras assim. E eu teria quebrado igual se eu tivesse botado um K lá atrás. Né? Acabei de falar isso, eu teria quebrado igual da mesma forma. O que me fez, vou te falar a minha experiência, o que me fez sair dessa banca pequena, embora às vezes eu ia, crescia, daqui a pouco devolvia, foi o método de ciclos. O método de ciclos que foi o que me tirou dessa banca pequena e me botou para uma banca maior, né? Uma banca acima de 1k. E depois eu repeti esse método de ciclos várias e várias vezes, a minha banca cresceu bastante, digamos assim, até que um dia eu passei a abandonar o método de ciclos e passei a fazer o trade mais voltado realmente para o valor da entrada e não pelo objetivo da entrada, que é o método de ciclos, tá? O método de ciclos, ele não é um método de alavancagem de banca. Tá? É o método de alavancagem de banca que tu vai estar forçando a entrada. Não é isso. Não é isso, né? Se fosse um método de alavancagem de banca por fazer tua banca crescer, todo método que faz tua banca crescer seria um método de alavancagem. Ele é um método agressivo. Ele é um método onde tu separa 10% da banca para fazer ele
Em cada entrada, tu vai buscar 5% desses 10%, ou seja, 0,5% a banca. Nossa, que pouco. Extremamente agressivo. Extremamente agressivo. Né? Pois tu pode terminar em 20 dias, em 15 dias o método inteiro e nisso tu dobrou tua banca com aquele 0,5% de exposição, de objetivo. A tua exposição são os 10% caso tu tenha assumido assim para fazer. Não vou entrar aqui muito em como funciona o método ciclos, tem vários vídeos aqui no canal sobre ele. Dá uma olhada nele. Beleza, é uma forma, é a forma que eu saí dessa banca pequena para uma banca maior. Tá? Então deixa eu te dar uma ideia. Tu vai levar um tempo para aprender a fazer trade, tu vai levar um tempo para criar teus métodos, tu vai levar um tempo para esse negócio começar a andar. Talvez meses, talvez anos. Tá? Digamos que tu, já tô aqui 1 ano e meio, agora sim, já tô consistente, ó. Eu tenho 8 meses para trás de consistência, ganho, show. Já não recupero mais head, já não fico brabo quando eu tomo head, já não fico feliz quando eu pego green, já tô num outro nível. Então, talvez aí seja o momento de tu fazer um aporte. Eu sou totalmente contra o aporte, mas se tua banca é muito pequena e tu tá sentindo essa questão de que o tempo não vale a pena pelo retorno do dinheiro que te dá, embora a porcentagem seja alta, faça um aporte. Faça um aporte. Eu jamais te falaria essa questão do aporte se eu estivesse gravando esse vídeo meio ano atrás, mas eu tive um aluno meu que o cara era bom de trade, só que ele ele é um cara resolvido na vida, já acho que tem uns 50 anos por aí, cara resolvido na vida, resolvido financeiramente, e ele tentava fazer trade com uma banca muito pequena, uma banca de 100. E ele nunca saiu do lugar. Quebrava, ele conhece muita gente do meio, tem contato com muita gente, ele viu várias pessoas com quem ele se socializa ali, indo bem no trade, e ele ficou empacado para trás. E ele vinha falar comigo, eu digo, cara, não, se tu tá quebrando com 100, tu vai quebrar igual, e segue com 100, ele ia de novo, quebrava R$100, ia mais meio ano, quebrava R$100, e assim ele foi. Ele me perguntou várias vezes isso, tipo, ele queria o meu aval para fazer um aporte maior aqui, eu sempre dizia para ele, não, até que um dia ele não me ouviu. Um dia ele não me ouviu e chegou lá e aportou uma grana maior aqui no trade esportivo. Passou um tempo, ele veio, Netuno, seguinte, fiz um negócio aí que tu não vai gostar, botei mais grande. Eu digo, beleza, a grana é tua, era só uma ideia que eu te dava. E ele falou, Netuno, agora está funcionando. Agora eu estou conseguindo ganhar dinheiro com o trade. Por quê? Porque quando ele tinha banca pequena, aquilo para a vida dele, cada um tem um peso do dinheiro na sua vida. Tem gente que $100 é muito dinheiro, tem gente que $100 não é nada. Cada um sabe o peso do dinheiro na sua vida. A banca que ele tinha era tão pequena, era tão inexpressiva que ele fazia trade de qualquer maneira. Entendeu? Ele estava cagando e andando. Entende? Se tomava head, não estava nem aí, e daí assumia posições erradas pelo valor financeiro ser muito pequeno, segurava posições quando deveria pelo valor financeiro não ter importância nenhuma para ele. No momento que ele botou um dinheiro lá, que não fez ele tremer a perna, mas que também não fez ele ficar de, vou fazer de qualquer jeito, ele começou a ter responsabilidade nas entradas dele. Quando era para sair, ele saía. Quando era para entrar, ele entrava. E aí o trade começou a funcionar para ele. Esse é o único caso que eu conheço de alguém que aportou dinheiro e conseguiu melhorar com isso. O padrão é que no aporte de dinheiro, tu ainda não está preparado para fazer esse aporte e continue perdendo dinheiro. Entendeu? Acho que consegui explicar essa parte. Porque a subida da stake no trade esportivo é sempre um momento delicado. É sempre um momento delicado. E se tu faz esse aporte externo, cara, a chance de tu estar errando o momento do aporte é muito grande. Tu só vai saber o momento certo do aporte, cara, com o teu passado. Eu já sei como eu faço, eu já sei os meus métodos, eu sei se acontecer isso eu faço X, se acontecer o assado eu faço Y, entende? Isso tá me dando lucro, olha, eu já ganhei lucro no mês passado, ganhei no outro. Pô, beleza, então talvez agora seja o momento de fazer aporte. Se tu não tem esse passado de lucro para trás, cara, o teu aporte é muito provável, mas tipo, muito provável, que tu só vai aumentar o tamanho dos teus heads. Certo? Espero não ter mais confundido do que esclarecido aqui nesse vídeo. Então, para mim, fica a sugestão do método de ciclos. Né? Testa. Muita gente fala, Netuno, o método de ciclos vai funcionar para todo mundo? Não, claro que não. Nada funciona para todo mundo. Não é o método de ciclos que vai funcionar. Mas tem muita gente às vezes que chega e fala, Netuno, eu tentei o método de ciclos, não deu certo para mim. Eu digo, beleza, cara, tranquilo. Quantas vezes tentou? Uma. Porra, velho. Aí tá de sacanagem. Na primeira tu desistiu, cara, tenta a segunda, tenta a terceira.
Entende? E lá com pouco dinheiro, velho. Com pouco dinheiro, não vai começar o Mediciclos com muito. Não, tem gente que vai, tudo, vou fazer um Mediciclos de 1K, 10K. Claro que não, velho. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Tenho certeza que não vai dar certo. Se tu for tentar isso na primeira vez. Porque de 1K pro ciclo 5, cara, a liquidez é absurdamente diferente. Tu nem vai conseguir fazer a mesma entrada. Então, cara, quer testar, velho, 5% da banca. E separa 5% e vai com esse 5% fazer o Mediciclos. Minha sugestão para quem está nesse momento, que já tem um pouco do conhecimento do mercado, já sabe como o jogo, já sabe como as odds ali, e ainda está com essa banca muito pequena e não quer fazer um aporte. Antes de fazer um aporte, tenta com a grana que tu tem, tenta o Mediciclos. Talvez te ajude, talvez não te ajude. Não sei. Cada um, mas ficou aqui, eu acho que várias ideias, acabei talvez saindo um pouco do assunto, mas eu acho que deu para dar uma esclarecida boa, acho que deu para responder bem pro Alan Villa. E é isso aí, galera. Qualquer dúvida, bota no comentário. Concorda comigo? Bota no comentário. Não concorda? Bota no comentário também. Se inscreve no canal, deixa like, toca sino. Faz toda aquela função. Galera, forte abraço a todos e até breve. E qualquer sugestão de vídeo aí, me manda no e-mail, né? No e-mail lá eu consigo ver, porque às vezes é muita mensagem que eu recebo aí pelos canais, pelas mídias, e eu não consigo ver todas. Um abraço, até mais, fui!